Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Wagner Dantas e esse é o nosso curso de iniciação à Bolsa de Valores. Nesse curso, o nosso objetivo é o aprendizado inicial sobre negociação de títulos no ambiente de Bolsa de Valores, né? Ou seja, onde os investidores trocam os títulos entre si, né? Onde os investidores se tornam mais agressivos, né? Onde os investidores vão conhecer o mercado de capitais e tudo em torno do que é esse grande mercado chamado mercado de capitais. Bom, a Bolsa de Valores ela depende sobretudo da economia, né? Então a economia ela funciona através da interação dos agentes econômicos. Basicamente nós temos 4 agentes econômicos bem estabelecidos na nossa literatura econômica. São as famílias, as empresas, o governo e o restante do mundo, né? O restante do mundo nós podemos considerar como sendo todas as famílias, empresas e governo com quem a nossa economia ela faz negócios lá fora, né? Na exportação e na importação. Vimos aí que o Brasil ele tem, por exemplo, uma grande dependência de vendas de commodities para o exterior, principalmente a China sendo aí a responsável por uma grande parte do nosso consumo, e também o Brasil, que é um grande importador de mercadorias, matérias-primas e bens de consumo mundial. Tá? Bom, o que se observa na economia nessa interação? Basicamente, as pessoas fornecem o que nós chamamos de fatores de produção, as empresas se apropriam desses fatores de produção, que na verdade é a nossa mão de obra, o que nós concedemos para as empresas, o nosso capital, as nossas propriedades para que as empresas se apropriem disso e façam seus negócios, e as empresas nos fornecem os bens e serviços a troco desses fatores de capital. Isso é o que nós chamamos de fluxo real da riqueza, né? No fluxo geral de renda que nós temos uma parte desse fluxo que é chamado de fluxo real. E como que se faz a remuneração? Bom, nós não estamos mais num momento de escambo, numa fase de escambo onde as mercadorias são trocadas por outras mercadorias, nós temos o sistema monetário. Ou seja, para fechar esse ciclo, as empresas remuneram os fatores de produção. Por exemplo, a remuneração do salário, a remuneração da mão de obra é o salário, tá? E a remuneração do capital é os juros que a empresa paga sobre esse capital. No caso, as famílias, ao receberem os bens, pagam em dinheiro, né? Fechando aí o nosso fluxo circular da renda. Esse dinheiro ele foi proveniente, né, da remuneração dos fatores de capital. O que um investidor, o que um trader, né, o que um negociador de ações deve observar quando ele está fazendo negócio no ambiente de bolsa de valores? Então, a economia ela é dividida em 2 grandes áreas, a macroeconomia e a microeconomia. Então, aqui para o investidor é interessante sempre observar os indicadores econômicos, tá? Destacando alguns deles, por exemplo, o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. O PIB é tudo que é produzido dentro das fronteiras de um país. Então, se o país ele está bem, né, significa que o PIB aí está aumentando ao longo do tempo. Não é para menos que nós escutamos em vários momentos nas mídias, o país cresceu 5%, o país está aí com problema na sua economia e a queda do PIB foi de 3,5%. Então o PIB ele é sempre um termômetro do crescimento de um país, muito utilizado como métrica para saber se um país está indo bem ou se um país não está indo bem, né? A inflação também é uma outra medida importantíssima para quem faz investimento. Ela mede o poder de compra da população. Então, a inflação costuma-se dizer que é uma taxa de juros ao contrário. Ou seja, a inflação ela vai medir os preços médios, né, o quanto que esses preços médios estão subindo ou caindo, né? A inflação é baseada em índices, né, índices que são calculados por institutos de pesquisa. Por exemplo, o mais famoso que nós temos no Brasil é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, né, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele, inclusive,
mede a nossa meta de inflação, ou seja, o Banco Central, né, ele sempre vai se basear nessa métrica de inflação, no IPCA, para fazer as suas tomadas de decisão. Então a inflação, se ela faz com que, né, o seu poder de compra diminua, esse poder de compra ele tem que ser reposto. Então, basicamente, em qualquer análise de investimento, a base para a remuneração sempre vai ser a inflação, ou seja, os investimentos que são adequados, que são rentáveis, eles precisam ter um rendimento real. O que seria esse rendimento real? É um ganho acima da inflação. Outro ponto a se observar na economia é o risco país. Os países, eles não possuem o mesmo nível de risco, né? O que seria o nível de risco? Os países, eles não possuem a mesma qualidade na hora de disponibilizar os investimentos, né? Por exemplo, a gente pode citar os títulos públicos, né? Então, o país considerado de menor risco hoje na nossa estrutura econômica mundial é os Estados Unidos. Ele é o país que tem o menor risco de crédito no mundo, certo? E todos os outros países, eles estarão pelo menos um grau abaixo dos Estados Unidos. O risco país, ele mede a aversão ao investimento naquele país. Então, quanto menor o risco país, melhor o cenário para investimento, certo? O risco país ele deve ser incorporado nas visões econômicas e financeiras, nos modelos de precificação de ativos, para que você tenha aí realmente uma consideração de qual o risco que está sendo assumido quando você está investindo em determinado país no mundo. Tá? O risco, a gente pode olhar ele através de duas perspectivas, né? Nós temos o risco inerente aí ao próprio país, que seria dado pelas condições das empresas, o ambiente macroeconômico daquele país, e esse risco ele também é afetado por condições externas, então crises econômicas mundiais que vão acabar afetando o país onde está sendo feito aquele investimento. Tá? O segundo ponto, né, na verdade o quarto ponto que a gente observa em economia são as taxas de juros. Tá? Então, quais são as taxas de juros básicas que estão sendo atreladas àquele país, que estão sendo utilizadas naquele país? No Brasil, nós temos a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica, ou seja, hoje ela está em torno de 3,75% ao ano, tá? E incorpora também já a inflação nessa taxa de juros, então, o que nós chamamos de taxa nominal. Então, se você pegar seu dinheiro e investir num título que corrige 100% da Selic, você tem que observar que este valor ele está cobrindo a inflação também. Então, ele tem que ser maior que a inflação para que tenha algum ganho real. O importante de tudo é que a economia é o início, né? Ou seja, as empresas só estarão bem, só darão lucro em um ambiente macroeconômico favorável. Então, antes de fazer qualquer tipo de investimento, é importante que você olhe sempre os dados econômicos, principalmente esses indicadores que nós acabamos de conversar. Bom, onde efetivamente serão aí negociados os títulos, né? Quais são os mercados de atuação do mercado financeiro? Então, nós temos basicamente 4 mercados e os títulos estão espalhados nesses 4 mercados. Então, é basicamente como uma feira, onde você tem uma banca para cada tipo de título, certo? Esses são os chamados mercados financeiros. Os mercados são todos interligados. O primeiro deles é o mercado monetário. O que seria o mercado monetário? O mercado monetário é o mercado de moeda. Esse mercado é controlado pelo Banco Central e principalmente pelas instituições financeiras. Então, o Banco Central, que é o banco dos bancos, e as instituições financeiras é que dominam esses mercados. Esse mercado há uma troca de moeda, né? Ou seja, onde que a moeda circula. Os empréstimos, os créditos, os financiamentos, os investimentos. Para toda e qualquer transação, nós precisamos utilizar também a via do mercado monetário. E quem controla esse mercado monetário, através da taxa de juros, é o Banco Central. O Banco Central ele pode
abrir a torneira do crédito, por exemplo, irrigando o sistema com moeda. O Banco Central ele pode restringir a quantidade de moeda e tudo isso ele vai fazer através do mercado monetário e dos bancos, né? Ele faz isso através das instituições financeiras, não só bancos, mas bancos e cooperativas também. Outro mercado que nós temos é o mercado de crédito. O que seria o mercado de crédito? O mercado de crédito ele é operacionalizado principalmente pelos bancos e cooperativas, né? Então, os bancos eles podem ser bancos comerciais e podem ser bancos de investimento e bancos múltiplos, né? Então, o que seria essa característica dada aos bancos, né? O banco comercial ele faz operações de curto prazo normalmente, é uma carteira de bancária que faz trabalhos aí no mercado de empréstimos de curto prazo. Por exemplo, cheque especial é um título, é um empréstimo que é característica de banco comercial. E ele capta recursos do mercado para viabilizar, por exemplo, o cheque especial. O banco de investimento, ele já tem uma outra característica, ele opera num outro mercado, chamado aí o mercado de capitais, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E os bancos múltiplos, eles podem ter várias carteiras, entre essas carteiras também a parte que cabe aos bancos comerciais, estendendo aí com outras operações de captação, captações de médio, captações de longo prazo, né? Então, é importante entender que o mercado de crédito é um mercado onde as pessoas procuram as instituições financeiras, as empresas procuram as instituições financeiras ao intermediário financeiro que vai fazer o seguinte, ele vai captar recursos dos investidores, né, vai captar recursos desses poupadores e vai emprestar esse recurso para os tomadores, chamado mercado de crédito. É onde é formado o que nós conhecemos como spread bancário, que é a diferença da taxa que os bancos captam recurso e aquela taxa que os bancos emprestam recursos. O terceiro mercado é o mercado cambial, né? O que é o mercado de câmbio ou mercado cambial? Mercado de câmbio é aquele mercado que tem todas as regras, também o Banco Central aqui, o Conselho Monetário Nacional ditando as regras, né? Tem todas as regras de qual vai ser o comportamento da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras, né? Então, quando nós falamos assim, a taxa de câmbio, reais por dólar, reais por ien, reais por euro, né? Nós estamos atuando ali no mercado de câmbio. Veja, todos esses mercados, eu posso participar como investidor, eu posso comprar um título atrelado ao dólar, eu posso investir em uma operação financeira de um banco, sendo financiador dos projetos de empréstimos desse banco, né? Então os mercados todos eles possuem interações com os investidores, né? Por último, mas não menos importante, aliás até mais importante para o nosso curso, é o mercado de capitais. O mercado de capitais ele foi criado especificamente para fomentar a captação de empresas. Então, as empresas, neste caso nós estamos falando especificamente das empresas SAs de capital aberto, elas, através do mercado de capitais, elas podem emitir os seus títulos diretamente. Ocorre um processo de emissão, onde a empresa vai pedir a autorização dos órgãos competentes, por exemplo, da Comissão de Valores Mobiliários, vai registrar essa operação na Bolsa de Valores, vai registrar a empresa na Bolsa de Valores e a partir desse momento estará autorizada a captar recursos sem precisar de um intermediário financeiro. Então o mercado de capitais, pessoal, é um dos principais mercados de qualquer país. É justamente o mercado de capitais que faz com que as empresas tenham capacidade de captar recursos com um custo muito mais baixo do que teriam aí no mercado de crédito, ok? E com um perfil de dívida de longo prazo. E às vezes nem dívida, mas sim o perfil aí de conseguir sócios que querem assumir o risco da empresa pelo longo prazo, né? Uma vez que a gente está falando aqui de ações, de operações na bolsa, as empresas têm a capacidade nesse mercado de emitir as ações e esse dinheiro vai incorporar o capital da empresa e a empresa vai fazer os seus projetos fluírem. Então, veja bem, são 4 mercados: o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado de câmbio. A somatória desses 4 mercados é o que a gente conhece como mercado financeiro.
Pessoal, para ilustrar como nós vamos trabalhar bastante a parte de bolsa de valores, vamos aqui esmiuçar um pouco mais o que é o mercado de capitais. Na parte anterior, nós falamos que o mercado de capitais é o local de fomento das SAs. Pois bem, qual que é a diferença do mercado de capitais e do mercado de crédito? Basicamente, é o intermediário financeiro. Uma empresa menor que uma SA, vamos supor uma limitada, se ela precisa de financiamento de uma máquina, ela não pode emitir os seus títulos, ok? Somente empresas que têm autorização da CVM podem emitir os seus títulos no mercado. Então, a pequena empresa, a limitada, ela vai depender de quem? Ela depende do mercado de crédito, ela vai depender de um intermediário financeiro para fazer a intermediação para ela. Então, ela vai ser uma tomadora de recursos do mercado financeiro e o mercado financeiro captou esse recurso com um poupador. Agora, uma grande empresa, uma SA, ela tem acesso ao mercado de capitais. Então, basta que ela contrate um banco, normalmente vai ser um banco de investimento, uma corretora ou uma distribuidora, para fazer o papel de intermediário, não intermediário, mas o papel de assessor neste processo. Esse banco ele vai efetuar todos os trâmites legais e a empresa, a partir do momento que tem autorização, ela pode emitir esses títulos no mercado financeiro. Esse processo todo, tá, de contratação do banco, que seria o banco coordenador, o processo burocrático de abertura dentro da Comissão de Valores Mobiliários, até que a empresa tenha condições de estar no mercado, é conhecido pelo processo chamado processo de IPO, ou seria Initial Public Offer, ou oferta pública inicial. O que é a oferta pública inicial? É a primeira vez que a empresa vai para o mercado. Então, nessa primeira vez, a empresa está realmente fazendo caixa, ela está captando esses recursos para providenciar os seus projetos de investimento. Então, a empresa, pessoal, quando ela faz o que nós chamamos de oferta primária, ela capta os recursos e sim, ela vai ter ali dinheiro, caixa para os seus investimentos, né? Esse processo, quando é a primeira vez, é chamado de IPO. A empresa pode fazer vários processos de ofertas primárias, né? Ela pode ir ao mercado pedindo autorização ali para a CVM para emitir novos títulos, mas eu quero diferenciar aqui esse mercado primário do que nós conhecemos como mercado secundário, que vai ser a bolsa de valores. Na verdade, quando se compra uma ação na bolsa, não está comprando a ação diretamente da empresa. Você está comprando de um outro investidor, né, que está querendo sair daquela empresa para dar lugar para você, que acabou de investir naquele negócio. Tá bom? Esse ambiente, né, chamado mercado secundário, é o ambiente justamente das bolsas de valores. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho como que funciona a estrutura, né, e a regulação, por exemplo, eu vou estar fazendo negócio na bolsa de valores, eu vou comprar e vender ações ali, mas como que é a estrutura dentro do Brasil? Será que o Brasil está preparado né, na estrutura do mercado financeiro para me amparar? Então sim, o sistema financeiro brasileiro, o mercado financeiro brasileiro é um sistema muito bem estruturado, muito bem preparado para atender os investidores, né, para assegurar que os investimentos efetuados dentro das normas do sistema financeiro estão assegurados aí pela estrutura. Não que exista uma garantia, né, não que exista uma garantia como um seguro para muitos dos investimentos, mas, na verdade, a estrutura, um sistema financeiro bem estruturado é um salvaguarda muito interessante para os investidores. Então, o sistema financeiro brasileiro ele funciona como se fosse uma pirâmide. E no topo dessa pirâmide nós temos os conselhos. Tá? Então, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que, como o nome diz, ele define todas as regras da parte de moeda e crédito no Brasil. Então, quando eu falo de investimento em ações, quando eu falo de investimento em banco, quando eu falo de investimento na parte de títulos públicos, eu estou ali amparado pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional ele dita todas as regras necessárias para atuar nesse mercado. Temos também o Conselho Nacional de Seguros Privados, que, como o nome diz, determina todas as regras aí de seguro. Então, você vai fazer um seguro de automóvel, um seguro de residência, um seguro empresarial, você está amparado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e todas as suas regras. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, como o próprio nome diz,
tem toda a estrutura de previdência complementar ali debaixo do seu guarda-chuva, né? Ou seja, um fundo de pensão, uma previdência privada, tá? Ela precisa estar embaixo ali do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tá? CVM e Bacen. Bom, a CVM ela é o órgão que regulamenta, né, o mercado de valores mobiliários no Brasil. Logo mais a gente vai ver o que seriam os valores mobiliários. Tá? Mas, e o Banco Central? Qual a diferença entre o Banco Central e a CVM? O Banco Central é considerado o banco dos bancos, né, banqueiro do governo, tá? E o Banco Central ele vai regular toda a parte de moeda dentro da estrutura brasileira. Né? Eles são órgãos executores, ou seja, eles estarão fiscalizando e atuando conforme as normas estipuladas aí pelo Conselho Monetário Nacional. Um grande ponto ali da Comissão de Valores Imobiliários e do Banco Central é que eles têm também uma parte muito importante de atendimento ao investidor. Né? Então a CVM, no que tange aí os valores imobiliários, bolsa de valores, ações, corretoras, né? E o Banco Central no que tange a banco, crédito, né? Cheque especial, taxa de juros, né? As atuações de política monetária. Então o Banco Central e a CVM atuam cada um dentro da sua caixinha, mas são importantíssimos para o investidor. Interessante que o investidor sempre acompanhe o que acontece dentro da esfera da Comissão de Valores Imobiliários e também do Banco Central. Então, o que são esses valores mobiliários? Valores mobiliários são os principais ativos que nós vamos negociar quando falamos de Bolsa de Valores, principalmente aqui dando destaque para as ações. Então a gente pode resumir que o valor mobiliário é um título que sempre vai estar ligado a uma sociedade anônima. Tá? Então, ele vai estar direto ou indiretamente ali ligado a uma sociedade anônima. Tá? Então, como que a gente pode pensar em valor mobiliário? Por exemplo, uma empresa, quando emite uma ação, tá? A ação vai ser considerada um valor mobiliário. Uma debenture também é considerado um valor mobiliário. Basicamente, o que está fora aqui dos valores imobiliários? Existe uma lista na legislação, né, sobre os valores imobiliários. Tá? Então essa é a lista, mas na verdade a gente pode pensar o seguinte: os títulos públicos, né, por exemplo, não são valores imobiliários, porque os títulos públicos não são emitidos por uma SA, nem é derivado de uma SA. Né? O título público ele serve aqui como captação para o governo. Tá? Então o valor imobiliário sempre pensa, valor imobiliário, como que eu posso definir? Pensa numa SA de capital aberto ou capital fechado, porque existem valores imobiliários para capital fechado também, e esses títulos emitidos por essas empresas, com autorização da CVM, na verdade, um valor imobiliário definido pela lei. Um outro adendo. Se nós tratarmos de investimento na forma coletiva, também é considerado valor imobiliário. Então, presta atenção. Todo investimento na forma coletiva, por exemplo, fundos de investimento, tem que ser regulado pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, cuidado quando oferecerem para você um investimento em grupo, porque esse investimento em grupo ele tem que ter autorização da CVM. Caso não tenha, deve ter alguma coisa errada ali. Muito bem. O que é uma ação? Ação, conforme a lei nos acabou de demonstrar, é um valor mobiliário. Portanto, quando eu estou negociando ações, eu estou embaixo do guarda-chuva da CVM. Ação é a menor fração do capital social de uma SA. Então, sendo SA de capital aberto ou SA de capital fechado, lembrando que SA de capital aberto obteve a autorização da CVM para negociar em bolsa, a ação ela vai ser um valor mobiliário, tá certo? E essa ação, quando de uma SA de capital aberto, ela pode ser negociada na bolsa. O que significa isso? Que o acionista que compra uma ação pode, a qualquer momento, vender essa ação para outra pessoa interessada através do sistema de bolsa de valores. Quando nós estamos comprando uma ação em bolsa, basicamente, pessoal, o que estamos fazendo é adquirindo um negócio. A partir do momento que você compra uma ação, você é sócio daquela empresa e vai ter todos os direitos
todos os deveres de sócio, principalmente no que tange aqui ao lucro, né? Quando nós investimos no negócio, o que nós queremos participar é do lucro que essa empresa vai dar ao longo do tempo, tá? Então, presta bem atenção, porque a ação não é um preço, né? A ação não é uma cotação, simplesmente. Quando você compra uma ação, você não está comprando uma cotação em bolsa que sobe, desce, né? Quando você investe numa ação, o simples fato de investir numa ação, você acabou se tornando sócio de um negócio. Importante destacar também, pessoal, que dos valores imobiliários, tá, nós temos os fundos de investimento, né? Fundo de investimento, por ser um investimento coletivo, ele também é uma alternativa muito interessante para se investir em ações, tá? Nós temos várias categorias de fundos de investimento, é uma indústria que a cada dia cresce mais, tá? Mas muita gente não tem tempo de acompanhar as cotações da empresa que mais gosta em bolsa de valores, né? Então, uma alternativa muito interessante é, por exemplo, aplicar em fundos de investimento em ações. Tá? Nós temos vários outros tipos, teremos outros cursos aqui falando dos fundos de investimento, mas se você não tem tempo para acompanhar, se você não tem tempo de ligar o seu computador e ficar verificando se a empresa, por exemplo, vai pagar lucro em determinado período, você tem os seus outros afazeres, talvez um caminho mais interessante seja você investir na forma de investimento coletivo, né? O fundo de investimento funciona como se fosse um condomínio, e como no condomínio você tem um gestor, você tem uma pessoa especializada que vai fazer para você. Basta escolher um bom gestor, basta escolher um bom fundo de investimento que você vai estar investindo em empresas brasileiras, vai estar investindo em ações, ok? Mas não estará fazendo os investimentos e as escolhas pessoalmente. Você estará delegando isso para um administrador, você estará delegando isso para um gestor. Mas pensa que fundos de investimento é uma alternativa muito interessante, principalmente no aspecto de diversificação, principalmente no aspecto de comodidade. Não podemos deixar de lado que o investimento, tanto em fundos de ações como em ações, é uma atividade de risco. Reforço isso por quê? Porque o Brasil não é acostumado, na parte de investimento, a investir. Veja, nós temos apenas 1% da população que começou a investir em ações. Isso nós temos uma evolução dos investimentos em ações, evolução aqui dos investimentos mais arriscados, depois que nós tivemos a queda de juros. Lembrando que em 2016 nós tínhamos aí uma taxa de juros na ordem de 16%. Então veja que a taxa de juros só caiu recentemente no Brasil. Então, se acostumar com as oscilações é muito importante. Então, o que são as oscilações? O preço em bolsa, ele vai ter altos e baixos. Então, uma notícia que saiu da empresa de curto prazo, né, um problema de caixa, um problema de produção, um problema de demanda, né, tudo isso vai afetar a empresa. Tá? Isso nós chamamos de risco sistemático. Tá? Então, de risco específico, né? Quando nós temos esse risco específico da empresa, tá? A cotação, por algum momento, ela pode reduzir, como qualquer empresa, né? Então, a empresa passa por maus momentos, por bons momentos, então nós temos o ciclo natural das empresas. Outro tipo de risco é um risco que vem de cima para baixo, ou seja, é o risco chamado, aí sim, sistemático. Tá? Por exemplo, crise, que nós tivemos várias crises no mundo. A primeira crise que nós tivemos foi lá no século XVI, ainda as oscilações das tulipas. Depois nós tivemos a crise de 29, nós tivemos a crise da década de 80, a crise do petróleo, crise das dívidas, né? Crise de 2008, no caso ali dos bancos americanos, e nós sempre teremos crises. Então a crise, né, mundial, a crise econômica, ela sempre vai ter. A economia, ela vive de ciclos, então tem ciclos de alta, ciclos de baixa, e assim a economia vai crescendo. A empresa vai passar por todos esses ciclos. É importante ter uma forma de análise das empresas que são mais resistentes a esses ciclos para quando você quer fazer, por exemplo, um investimento de longo prazo. Então, é importante que o investidor em bolsa, utilizando qualquer técnica que seja, análise técnica, análise fundamentalista,
qualquer técnica que ele vá utilizar para fazer as compras e vendas, é importante que ele se atente aos riscos. Basicamente, vai ter que lidar com esses dois tipos de riscos de forma macro, né, que é o risco sistemático. É um risco que não adianta você estar diversificado, né? Ele vem de cima para baixo, afeta todos os mercados. E o risco específico, que aí nós aconselhamos sempre um pouco de diversificação, né? Então, se você está lá comprado em bancos e tem uma crise bancária, mas diversificou para o setor de mineração, então você tem dois setores ali. Então, o risco de um é pouco provável, o risco específico de um que vá atingir o outro também, então você, de certa forma, se protege. E dentro desses riscos macros, nós temos as divisões. Por exemplo, nós temos o risco de mercado. O que seria o risco de mercado? Risco de mercado é a oscilação de preço. Isso é natural. Então, uma vez que você está investindo em bolsa, os preços vão oscilar. Tá? Risco de crédito. Risco de crédito é um risco no momento que você compra um título de crédito nesse mercado de capitais, ok? E a empresa não lhe paga, uma vez que você é credor. Lembrando, em ações nós não temos risco de crédito, porque o investidor ele é um acionista. Então, o risco de crédito ele não existe com o mercado acionário. E risco de liquidez, que é muito importante para quem vai operar, para quem vai investir em bolsa de valores. Tá? O que é o risco de liquidez? É a facilidade de você sair do investimento no momento desfavorável. Ou seja, eu tenho empresas que são mais líquidas e tem empresas que são menos líquidas. Nós temos um índice na Bolsa de Valores do Brasil, né, chamado de Ibovespa. Então, o Ibovespa é o índice que concentra as ações mais líquidas. Então, se você olhar a lista de ações que compõem esse índice chamado Ibovespa, ali você vai ter uma certa segurança que são ações muito negociadas que você facilmente vai conseguir vender e ter o seu dinheiro ali na conta da corretora. Então, pessoal, como que funciona no Brasil a legislação, né? Eu tenho as companhias, então as ações aí, elas são partes dessas companhias, e as companhias elas podem ser de capital aberto e capital fechado. Então, lembrando, capital aberto tem autorização para negociar os seus títulos no mercado de capitais, e capital fechado não obtém essa autorização de negociação desses títulos com o público no geral. Tá? Então, as companhias, quando a gente chama de companhias, são as SAs. Eu posso chamar tanto de empresas SAs ou como companhias. Como nós havíamos falado, o processo de investimento é o processo em que o investidor se torna sócio. E a visão é a visão do lucro. O sócio de uma empresa, ele vai querer, no fim do exercício, ter a parte do lucro dele, a parte do ganho que lhe cabe. No caso do mercado de capitais, no caso do mercado de ações, nós chamamos essa parte do lucro de dividendos. Então, o acionista, o investidor que compra uma ação e se torna acionista, ele sempre vai ter direito ao dividendos. Né? No Brasil, no mínimo 25% vai ser distribuído, ou seja, do 100% do lucro que a empresa oferiu, 25% vai ser distribuído aos acionistas. Né? Então, existem políticas de investimento, por exemplo, tanto em fundos de investimento, como uma prática que os investidores podem adotar, de procurar empresas que pagam altos dividendos. Tá? Então, essas empresas que pagam altos dividendos, normalmente são empresas que já estão estabelecidas em termos de caixa, dão lucros constantes e distribuem bastante este lucro. Então, essa parte em dinheiro, né, o dividendo ele não pode ser pago de outra forma, essa parte em dinheiro que vai cair na conta da sua corretora, parte do lucro, é chamado de dividendos. Na lei das sociedades anônimas, nós temos dois tipos básicos de ações. Nós temos as ações ordinárias, que dá obrigatoriamente o direito ao voto para o acionista, e temos outros tipos de ações que são chamadas de ações preferenciais. A empresa, de acordo com o seu estatuto, ela pode criar várias ações nessa modalidade de preferenciais. Mas quando a empresa ela tem os dois tipos de ações sendo negociadas em bolsa, ela tem as ações ordinárias, que dá direito ao voto, e tem as ações preferenciais, ela tem que dar pelo menos um benefício financeiro, né, para esses acionistas. Então, quais são esses benefícios financeiros? Um dividendo fixo de 3% do valor patrimonial,
né? O direito de ser incluído no que nós chamamos de tag-along, né? Caso a empresa ela venha a ser adquirida, esse acionista teria o mesmo direito dos acionistas ordinários, né? nessa venda. E o que mais utilizado no Brasil, quando se tem ações preferenciais, né? É o direito aí de receber 10% a mais em dividendos. Tá? Então, normalmente, as empresas que têm essa divisão entre o ANPN optam por pagar mais. Então, uma dica, se você é um pequeno investidor e está aí pensando em comprar ações ordinárias ou ações preferenciais, tá? Que nós temos negociados aí na Bolsa de Valores, pensa nas ações preferenciais. Por quê? O seu poder de voto ele vai ser muito pequeno, ok? E nas ações preferenciais você vai ganhar mais dividendos. Então, uma dica seria aí pensar bem nas ações preferenciais. Temos empresas que não possuem essa divisão. Por estarem aí num alto grau de governança corporativa, não fazem a divisão entre ações ordinárias e ações preferenciais. Então, as ações ordinárias são as únicas representações das frações das empresas disponíveis na Bolsa de Valores. Normalmente, mas não excluindo outras hipóteses, tá? Nós identificamos ações ON por um final número 3 no código da negociação em bolsa e as ações preferenciais com código com o número 4 no código da empresa negociada em bolsa. Pessoal, e o ambiente de negociação? Né? O ambiente de negociação é o que nós conhecemos como bolsa de valores. Né? Antigamente nós tínhamos o que nós chamamos de pregão, nós tínhamos o ambiente físico, né, de negociação, onde os corretores negociavam entre si para os seus clientes. Isso era chamado de pregão viva voz. Hoje, né, com o advento aí da tecnologia, quando nós falamos de bolsa de valores, estamos falando de um grande sistema de computador que no Brasil é gerenciado pela B3, Bolsa Brasil Balcão, que é a nossa bolsa de valores, e a Bolsa de Valores é um ambiente onde as corretoras vão fazer negócios eletronicamente para os seus clientes. Tá? Então, como que eu faço para negociar na Bolsa de Valores? O primeiro passo é buscar uma corretora de valores. Tá? A corretora é a tua via de acesso à Bolsa. Tá? A Bolsa é esse sistema de negociação, esse sistema eletrônico, mas quem tem acesso a esse sistema eletrônico são as corretoras. Então, o primeiro passo para se comprar e vender ações é justamente procurar uma boa corretora, procurar um corretor. Tá? O corretor ele vai te dar acesso ao sistema de negociação da corretora. Através do seu corretor, através do que nós conhecemos hoje como assessor, é que você vai ter acesso às operações da Bolsa de Valores. Também através de um sistema. Ele vai ser um sistema que você instala no seu computador e a partir daquele momento você começa a comprar e vender ações na Bolsa de Valores. Tá? Sempre pelo intermédio de uma corretora. Tá? Então, o que são corretoras? Né? As pessoas sempre me perguntam: professor, qual corretora que você indica, qual corretora que você trabalha? Então, não é segredo nenhum, eu trabalho com a XP. Tá? Escolhi a XP como corretora pelo tamanho, pelo porte dessa corretora. Uma vez que meu dinheiro vai transitar na conta do corretor, eu preciso de uma empresa sólida, uma empresa com estrutura financeira, tá certo? Porque eu não quero a qualquer momento ter que recorrer a CVM para ter o meu dinheiro de volta, né? Lembrando que a corretora é só intermediária, né? Na verdade, o seu dinheiro vai passar pela corretora, mas ele vai comprar um título. Então, o seu dinheiro vai estar incorporado na empresa que você adquiriu. Né? Então, não precisa ficar com medo da corretora, basta que você tome o cuidado necessário para escolher uma empresa de porte. Por exemplo, a XP, aqui no meu caso, que eu conheço o sistema, já trabalho há muito tempo com ela, temos a assessoria para o nosso grupo, né, que trabalha ali com compra e venda, o nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de investidores. Nós sempre indicamos a XP e trabalhamos com a BRA Advisor ali também para fazer a assessoria para nós. Tá? Então, como que funciona? O assessor, né, que é o assessor de investimento, ele é considerado pela legislação um agente autônomo de investimento. Ele é responsável por fazer toda a parte de venda dos produtos. Tá? Então, escolher um bom assessor
é sinônimo de você estar sempre aí com acesso aos melhores produtos, né? No caso da BR Advisors, por exemplo, que trabalha com a gente, além dos produtos, né, além de serem especialistas ali em produtos, eles também nos fornecem uma série de relatórios aí através de parcerias. Quem produz esses relatórios? Quem produz esses relatórios são os analistas. Então a XP, por exemplo, tem um corpo de analistas muito competentes no que fazem, e a BR Advisors ainda consegue no mercado preços exclusivos para relatórios com outros especialistas, né? Por exemplo, eu sou parceiro da BR Advisors e eu sou um especialista na área de educação. Então esse curso aqui gratuito, na verdade sobre a iniciação à Bolsa de Valores, tem o patrocínio aí da BR Advisors. Depois você pode verificar aqui na descrição, tem os contatos do nosso assessor, tem o meu contato também, para que você consiga iniciar na Bolsa, né, através de uma excelente corretora. Então, pessoal, era isso. Eu vou deixar aqui os meus contatos aqui na descrição. Sempre vou estar colocando aqui conteúdos interessantes. Esse aqui é só uma introdução, né, o que é o mercado, para você entender aí o que é uma bolsa de valores. Então, não deixe de estudar. Aproveite para dar um like ali se você gostou desse vídeo, deixa a tua sugestão, se inscreva no nosso canal, tá? Nos procure nas redes sociais, nós estamos aí no Facebook, no Instagram. Então espero que você consiga os seus objetivos, que você consiga investir o seu dinheiro com responsabilidade e com muita técnica também.